Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer estar novamente com essa oportunidade para falar um pouco acerca da palavra de Deus. Nesse terceiro trimestre de 2021, eu estou tratando sobre um assunto bem interessante, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa é uma lição da CPAD e eu quero trabalhar contigo a de número 10, que fala sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você que não é inscrito no canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a divulgação deste canal, que é a ferramenta que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Além disso, estará recebendo as notificações referentes a todos os vídeos que têm sido postados, que têm o propósito de edificar e abençoar a tua vida. Como de praxe, eu estarei projetando na tela a imagem da lição. Peço que você acompanhe logo. Se você também tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, é importante que você possa fazer uso para que possamos falar das referências que serão citadas no decorrer desse estudo. Vem comigo para mais uma aula. Com certeza será uma bênção para a glória de Deus. Lição de número 10. O texto áureo está lá em Oséias capítulo 6, verso 1, que diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. A verdade prática nos diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, eu sempre recomendo que você possa usar como sua leitura devocional, porque além de estar em contato com a diário com a palavra de Deus, você vai poder estar desenvolvendo o tema da lição. Na segunda-feira, Jó 5,18, infinitamente maior é a cura que Deus traz do que a dor da desobediência. Na terça, o Senhor é quem tem poder para dar a vida e tirá-la. Na quarta, a cura e o restabelecimento da saúde física e espiritual estão em Deus. Na quinta, justiça e misericórdia são atributos do reino de Deus. Na sexta, a vida de Cristo é o maior exemplo da misericórdia e amor de Deus. E no sábado, ninguém pode seguir a dois senhores. Deus é o único a quem devemos servir. A leitura bíblica em classe está no texto de 2 Reis, capítulo 17, verso 1 ao 14, versos 17 ao 20 e verso 29. Vem comigo. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Aia e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros,
e debaixo de todas as árvores verdes, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e árvores verdes. Aqui foi uma repetição. E queimaram ali incenso em todos os altos, como das nações, que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Então Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Os hinos sugeridos são 193, 545 e 370 da harpa cristã. O objetivo geral é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. E os objetivos específicos são: destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Então é importante destacar esses objetivos específicos, sobre eles iremos tratar. Veja o que nos diz a introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. E nessa época a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante muitos anos, ou nos últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita, portanto, entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Irmãos, os assírios eram terríveis. Eles tinham uma prática dominadora e quando eles capturavam os inimigos para intimidar e inibir qualquer tipo de reação, eles desfolavam algumas pessoas, retirando toda a pele do corpo e salgando-a, e além disso amarravam seu corpo aos cavalos e o arrastavam por um trajeto longo no meio da cidade, para que as pessoas pudessem ver que eles eram perversos e que eram invasores e governantes que utilizavam de violência com a mão forte para manter o seu domínio. Isso é muito terrível e foi sob o julgo dessa nação que Samaria ficou durante muitos anos. E vamos ver no decorrer dessa lição quais foram as causas e as consequências disso. Primeiro, Israel estava sob o reinado de Jeroboão II. E nesse período a nação experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominou a Palestina. Mas como advertiu o profeta Amós e Oséias, como foram alcançados esses resultados? Foram através de corrupção. Então perceba que a prosperidade que havia ali não foi suficiente para fazer com que o povo de Israel retornasse à adoração ao seu próprio Deus, porque era uma prosperidade baseada no erro, no pecado, na dissuasão. Veja que
Hoje nós podemos observar que alguns autores contemporâneos, ao falar sobre alcance de objetivos, usam aquela teoria de Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Então, nessa época, Jeroboão estava disposto a tudo para conseguir aquilo que ele almejava, que era a prosperidade e poder para a nação, em detrimento do arrependimento do povo pelos seus pecados. Veja que, como sucessão, o rei Oséias assumiu, e durante o seu reinado ele sempre foi submisso ao rei da Assíria, que passou a governar aquela região, e todo ano lhe levava presentes. Porém, o rei da Assíria descobriu que houve uma traição do rei Oséias, porque ele foi até o Egito, se influenciou pelo rei do Egito e deixou de dar presentes anuais ao rei da Assíria. Então, enfurecido, ele mandou prender Oséias e marchou contra Samaria, sitiando-a por 3 anos. Imagine o que é uma cidade ficar sitiada pelo exército inimigo por 3 anos. E vale salientar uma outra prática que eles adotavam, que era a seguinte: em alguns momentos, os exércitos inimigos eles cercavam a região onde ficava localizada determinada nação e impediam que houvesse trânsito de pessoas, de mantimentos, e cortavam todos os canais de irrigação de água para que as pessoas ficassem sitiadas de verdade dentro da cidade, sem ter o que beber e sem ter o que comer. Essa era uma estratégia de guerra. Isso forçava aos moradores da cidade a saírem para a guerra ou se renderem. Vamos falar um pouco sobre a advertência dos profetas nesse cenário. O aumento da riqueza nacional que aconteceu no reinado de Jeroboão fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos. Então, enquanto os ricos viviam de forma extravagante, os pobres cada vez eram mais miseráveis. E o que aconteceu? Essas injustiças foram denunciadas pelos profetas Amós e Oséias. Esse pecado que a nação cometia foi apontado pelos profetas, que trazia pesadas advertências. Você pode examinar Amós capítulo 5, verso 6 ao 9, Oséias capítulo 7, verso 11 ao 14, e irá perceber o teor dessas advertências. Porque Deus sempre abominou o sincretismo que houve em Israel, a adoração a ídolos. Os profetas sempre se levantaram para combater esse tipo de prática, a exploração ao próximo, a usurpação aos irmãos, as injustiças cometidas pelos próprios judeus uns contra os outros. E isso desencadeava numa apostasia, num afastamento do verdadeiro Deus. E esses homens maus acabavam adorando a falsos deuses que influenciavam o coração de todo o povo contra a vontade declarada da palavra de Deus. Então esse era o cenário que o povo de Israel vivia naquele momento. O tópico 2 nos fala sobre os pecados do povo e sua queda. Desde o momento em que o reino de Israel foi dividido entre norte e sul, a saber, 10 tribos para o norte e 2 para o sul, e a tribo do norte, ou as 10 tribos do norte, tinham como capital Samaria, e as tribos do sul tinham como capital Jerusalém. Essa divisão demonstrou que a própria religião, nos termos que Deus estabeleceu, foi fragmentada. E isso provocou uma apostasia tão grande a ponto de Deus não poder conviver com o pecado que havia naquela nação, permitindo que eles fossem levados a cativeiro. Porque, irmãos, Deus não se afasta do homem em momento algum. Mas o profeta Isaías disse: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
É o homem que se afasta de Deus quando ele peca. Deus não dá as costas para o homem, mas o homem dá as costas para Deus. E era isso que o povo de Israel estava fazendo naquele momento. Era um caos espiritual. Deus queria salvar o povo, mas o povo não se permitia estar diante da presença de Deus. Então, naquele momento, naquele contexto, Deus usa Oséias para, através da sua própria vida, trazer uma mensagem para o povo. Oséias capítulo 1, a partir do capítulo 1, podemos observar que Deus orienta a casar-se com a prostituta, e Oséias assim o faz, e dela ele tem 3 filhos. E cada um dos filhos que ele tinha com a prostituta demonstrava desaprovação divina com o povo de Israel. Era aquele comparativo. A prostituta simbolizava Israel, que deixava seu marido, que simbolizava a Deus, para se deleitar com as amantes, que eram Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Então, a idolatria faz com que Deus nos enxergue dessa forma. O mesmo padrão de vida imoral podemos observar hoje, quando o povo de Deus se desvia da dedicação ao seu Senhor e passa a adorar outros ídolos, coisas cotidianas, coisas do mundo, valorizando a própria humanidade, valorizando o próprio eu, valorizando as coisas materiais. Tudo isso nos caracteriza como uma prostituta que deixa de adorar o Deus verdadeiro e se vende para o amante. Essa foi a figura que Deus usou através da vida do profeta Oséias, que se casou com Gomer, que era uma prostituta e teve 3 filhos com ela. Vale salientar que nada contra as prostitutas, porque são pessoas que carentes de Deus, que precisam ser alcançadas, porém a sua prática não condiz com aquilo que Deus estabeleceu para o homem, porque o corpo é templo do Espírito Santo e ele tem que ser guardado, zelado para o Senhor. E falando especificamente da prática sexual, entendemos pela Bíblia que ao homem e à mulher só é permitido ter relações sexuais a partir do momento em que estão casados. Vamos falar um pouco sobre as outras causas também do cativeiro. Pecados relacionados à exploração e à indiferença com o pobre. Os profetas apresentaram isso, expuseram isso. Perceba a citação de Amós no capítulo 4, verso 1 e no 8, verso 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Olha que interessante. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. E Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Então perceba o nível de corrupção a que estava inserida, atrelada, mergulhada aquela nação. Será que faz nos lembrar alguma coisa hoje? Se olharmos para o âmbito governamental, a atitude de alguns políticos, se olharmos para o âmbito eclesiástico, a atitude de algumas pessoas que se dizem cristãos, tudo isso é muito grave e é resultado do afastamento do homem em relação a Deus, é resultado do pecado, é resultado da apostasia. O tópico 3 nos fala sobre os estrangeiros que ocupam Samaria. Mistura de gente e o sincretismo. O que podemos observar nesse tópico? Que quando o povo de Israel foi levado em cativeiro, algumas pessoas permaneceram em Samaria. E o que acontecia? Os países que levavam o povo cativo tinham algumas características em relação à administração dessas pessoas. Em relação aos assírios, eles reocupavam os territórios expoliados por povos de outras etnias e origens.
Para quê? Para que não houvesse nenhum tipo de reunião que promovesse conluio, para que não houvesse nenhum tipo de integração que fortalecesse os escravizados. Então eles misturavam as pessoas, outras etnias, outras origens, fazendo-os migrar de um lugar para o outro, reassentando as pessoas, misturando as nacionalidades para evitar rebeliões, enfraquecendo assim cada província, né? E o que aconteceu consequentemente com isso? Se o povo se mistura, a religião se mistura. Se a religião se mistura, a forma de adoração se mistura. Se a forma de adoração se mistura, isso caracteriza uma adoração, uma pluralidade de divindades. E temos como consequência disso uma religião baseada no sincretismo. Nós podemos observar no Novo Testamento, quando João fala acerca do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que os judeus não se comunicam com os samaritanos, né? Era um costume, uma desavença que havia oriunda dessa época. Porque os judeus que retornaram do cativeiro, principalmente aqueles que foram para o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, eles olhavam para Samaria, olhavam para o restante de Israel de forma avessa, porque eles consideravam que ali havia uma mistura muito grande de povos e de religiões e de deuses. Então, criou uma divisão, uma separação entre judeus e samaritanos. Mas como Jesus no Novo Testamento lidou com isso? Então perceba que o tempo passou e a forma como a nação passou a ser constituída e a maneira como a religião passou a ser praticada a partir de então precisava, claro, de uma correção, de uma mudança de rumo. Mas como Jesus tratou com essa situação? Podemos observar que, através do antagonismo que havia entre judeus e samaritanos, Jesus os tratou sempre com amor. A atenção que ele deu à mulher samaritana foi um exemplo disso. As revelações que ele trouxe para ela foi um exemplo disso. A forma como ele permitiu que ela pudesse sair propagando o encontro que ela havia tido é um exemplo disso. Porque não importava o lugar, não importava quem adorasse, mas sim a forma como o adorador se colocasse em espírito e em verdade. Vemos também no Novo Testamento o uso da parábola do bom samaritano, onde o próprio Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano, mesmo sem ter pompa de religioso, nem aparência de religioso, mas foi aquele que agiu segundo a verdadeira religião, conforme disse Tiago, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. Então, o mestre quebrou paradigmas de verdade da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então, o que podemos observar? Que Samaria foi uma cidade que fez parte do Reino do Norte e esteve sob o governo de diversos reis, porém a sua maioria fez o que era mal aos olhos do Senhor. E isso submeteu a nação ao cativeiro, ao sofrimento, à opressão. Qual era a causa principal disso? Os pecados do povo. Porque o povo cometia pecados de idolatria, cometia pecados de injustiça perante seus irmãos. E isso fez com que eles se afastassem de Deus. Com o decorrer dos anos, a religião que se consolidou nessa região, principalmente de Samaria, foi uma religião pautada no sincretismo. Mas no Novo Testamento, Jesus nos ensina como devemos lidar com a situação, da mesma forma que ele lidou, tratando os samaritanos com amor, quebrando o paradigma de distanciamento que existia e demonstrando que a religião ela não prevalece por aparência ou estereótipo,
mas nas atitudes que nós temos perante o próximo e que refletem quem somos perante Deus. Em relação ao povo de Israel, concluindo, não faltaram advertências para que eles abandonassem a idolatria e fossem poupados do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados de maneira drástica. Deus, porém, usara sempre de misericórdia, porque permitia o cativeiro, mas também dava oportunidade para que eles se arrependessem e voltassem. Então, que Deus continue atuando na vida do seu povo para que possamos atentar cada vez mais pela palavra ou para a palavra e não venhamos colher frutos amargos da desobediência, principalmente no que se refere à idolatria e no que se refere à injustiça. Então vamos aprender com esse ensinamento, vamos guardá-lo no nosso coração e vamos permitir que ele gere muitos frutos para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Se você gostou dessa lição, deixe o seu like, não se esqueça. Se você deseja ser também um parceiro, um colaborador do canal, lá na descrição do vídeo tem todas as informações de como ser um semeador. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse ministério. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.